Boa noite, irmãos. Essa é minha última palestra, então eu quero agradecer a todos da organização dessa conferência, a oportunidade, o privilégio de falar aqui e também rogar a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Afinal de contas, quando nós participamos de uma conferência assim, nós temos o privilégio de semear em lugares que a gente não imagina onde vai chegar. Isso é gostoso de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, né? Quando a gente lança a semente, ela às vezes cai em lugares que a gente não imagina. É verdade que tem semeadura que cai em terreno rochoso, que cai em terreno espinhoso, mas às vezes cai em terreno fértil. Quando cai em terreno fértil, Deus nos dá a alegria de ver 30, 60, 100 por um. Então eu quero orar pela vida de vocês, pela minha vida, para que nossos ministérios sejam abençoados por uma visão rica das Escrituras, com sólida teologia, e é por isso que temos estudado nessa conferência o legado da Reforma Protestante. Vamos orar? Pai, estamos agradecidos porque o Senhor tem nos dado oportunidades de crescer. Meus irmãos e irmãs têm ouvido já palestras de diferentes irmãos, diferentes pregadores, que têm sido instrumento nas tuas mãos. Instrumentos que encorajam o abatido, que instruem aquele que ainda precisa aprender, que conforta o coração ferido, que nos dá direcionamento para ministério. Tudo isso, Senhor, é motivo de nós te agradecermos, de te bendizermos. Pedimos que o Senhor nos dê agora, mais uma vez, uma porção da tua sabedoria provinda da tua palavra. Pedimos que tu nos enriqueças e abençoe a nossa reflexão. Dá que nosso tempo aqui não seja repleto apenas de conteúdo, mas que saibamos sair daqui e processá-lo e ruminar aquilo que temos ouvido. Rogamos estas coisas no nome de Cristo. Amém. Nessa última palestra que eu vou proferir, eu não vou pregar ou expor um texto como eu fiz ontem, mas fazer algo mais parecido com a primeira palestra, e vou mencionar textos bíblicos aqui e acolá, mas vou focar mais em ideias. Bem, deixa eu lembrar aquilo que eu trabalhei com vocês nos dias anteriores, né? O meu tema foi Calvinismo hoje, as diversas faces do calvinismo atual. Foi isso que me propuseram, então eu pensei em falar 3 coisas. E aí no primeiro dia nós falamos sobre como o calvinismo tem um histórico confuso. Eu falei que esse histórico ele é misturado de coisas boas, mas com referenciais um pouco estranhos, indefinidos. Eu também falei que nós temos alguns parâmetros imprecisos. Por parâmetros imprecisos eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que nós temos nós falamos de fé reformada, ou falamos da nossa teologia, do que significa ser calvinista, com uma linguagem que não reflete toda a tradição. Então às vezes a gente reduz reformado a tradicional, reformado a 5 pontos do calvinismo, ou só soteriologia, reformado a engajamento social, reformado a mudanças litúrgicas e assim por diante. Eu dei alguns exemplos aqui. Então esses parâmetros, às vezes existem elementos de verdade neles, mas eles não são holísticos, e por não serem holísticos eles trazem uma visão parcial e equivocada do que significa ser reformado e calvinista. E eu disse na primeira palestra que isso gera normalmente um espírito muito faccioso, muito bélico. Por quê? Quando a gente tem uma visão muito estreita da nossa tradição, a gente acha que todo mundo tem que se encaixar dentro dessa visão estreita. Quando a nossa visão da tradição é pequenininha, então todo mundo tem que se enquadrar dentro da nossa visão pequenininha. Isso nos faz mais soberbos, porque parece que a gente conhece bem a nossa tradição. Muito bem, obrigado. E a gente tem a impressão de que domina muito bem. Então a gente se torna senhor dessa tradição e julgamos as pessoas mais prontamente baseado nessa tradição pequena. Então a minha proposta no final da palestra, da primeira palestra, foi dizer, para nós conhecermos a tradição reformada de uma maneira mais enriquecedora, nós temos que expandir o nosso conceito da tradição. Nós temos que ter uma visão mais abrangente da tradição.
E é por isso que eu comecei então ontem, na segunda palestra, apelando para alguma coisa que nem sempre a gente associa com teologia reformada, com a ala reformada ou calvinista da reforma. Lembra que eu disse a vocês de maneira bastante clara que o pastor Miguel Nunes tem falado dos 5 solas, que são um legado da reforma como um todo, de todos aqueles que se opuseram a Roma. Eu recebi um tema mais específico, de falar da ala calvinista ou reformada. Então eu disse que nós temos que olhar para algumas coisas que nem sempre têm sido enfatizadas. Por exemplo, quando a gente fala de teologia reformada, quase sempre vem à nossa mente teologia sistemática. Então eu falei, eu não vou tratar de teologia sistemática de uma maneira mais exaustiva. Eu vou focar em temas que a gente tem negligenciado como parte dessa tradição. Uma delas é teologia bíblica. Muita gente gosta das doutrinas que falam da soberania de Deus, da nossa salvação, por exemplo, mas desconhecem a maneira reformada de olhar para a revelação. Então, ontem, quando eu expus Romanos 4, eu tentei mostrar a vocês como é que o apóstolo Paulo olha para a escritura do Antigo Testamento, como ele faz analogia da fé, por exemplo, conectando uma passagem com outra passagem, para que uma explique a outra, conectando períodos diferentes da história da revelação, para mostrar que os ensinamentos acerca da nossa redenção são os mesmos, né? A gente viu também como a revelação é progressiva, como a unidade da revelação, unidade entre os testamentos, mas que os testamentos, eles estão crescendo, assim, eles estão expandindo no nosso entendimento das verdades de Deus. A gente olhou Cristo como prisma hermenêutico. Então, se a gente quer entender uma promessa do Antigo Testamento, ela precisa passar por Cristo como prisma, para que essa promessa seja refratada e chegue a nós da maneira adequada. Do contrário, a gente vai dar um salto e Cristo vai ficar fora da jogada. A gente dá o salto, eu exemplifiquei em Malaquias 3, né? Trazer os dízimos à casa do Senhor, e a gente então recebe as bênçãos, as portas do céu se abrem para nós. Isso é fazer um salto da antiga aliança, por assim dizer, à nossa realidade, sem olhar a concretização das promessas em Cristo. Isso é má teologia bíblica. Mas isso não acontece só entre neopentecostais. Isso acontece entre evangélicos conservadores, mas que olham para as escrituras e fazem aplicações moralistas, que olham para as escrituras e não conseguem enxergar Cristo a não ser através de alguma alegoria. E por isso que eu tentei ontem chamar a sua atenção para um estudo mais aprofundado de teologia bíblica reformada, para que assim você entenda a nossa tradição de forma mais abrangente, mais ampla. Esse foi o propósito dessa segunda palestra. E hoje, por último, eu vou pegar um outro tema que parece também negligenciado, que tem a ver com a teologia pastoral. Então eu vou fazer assim, como ontem, eu vou fazer alguns comentários muito sucintos sobre teologia pastoral. Vou focar principalmente em aconselhamento e falar um pouquinho de missiologia também. Mas eu quero mostrar como a nossa teologia impacta a maneira como a gente faz pastoreio. E se nós tivermos uma teologia de fato impactando a nossa prática ministerial, a nossa prática pastoral, então a gente vai ser coerente. Do contrário, a gente faz aquilo que eu citei no primeiro dia, quando a gente crê em algumas coisas acerca de Deus, mas na hora de cultuá-lo, parece que esse Deus sai de cena. Na hora de cultuá-lo, a gente cultua do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente curte, do jeito que a gente quer. E aquele Deus maravilhoso, soberano, que você tanto gosta de falar, foi esquecido. Então, eu quero que nós sejamos coerentes na apresentação da fé reformada, e que ao apresentarmos essa coerência, nós sejamos inclusive enriquecidos no deleite, não só pela abrangência dela, mas hoje eu vou falar da profundidade dela, da maneira como ela mexe nos nossos mais interiores, na maneira como ela trabalha no nosso coração de maneira profunda. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre aconselhamento e um pouquinho sobre missiologia, apenas como sugestão para que você cresça no entendimento desses assuntos, ok? Então eu quero começar com aconselhamento. E eu começo dizendo o seguinte:
A recente descoberta do calvinismo no Brasil tem trazido uma vasta literatura sobre aconselhamento bíblico, escrito por autores reformados. Nos Estados Unidos, esse movimento começou principalmente com a pessoa do Jay Adams, que tentou questionar algumas formas de tratar de problemas da alma, e ao fazer isso ele foi bastante contundente, às vezes até simplista, mas no intuito de resgatar uma doutrina principalmente, não somente, mas principalmente, a ideia de que as escrituras são suficientes para o cuidado da nossa alma, para os problemas da nossa alma. A suficiência das escrituras foi um tema que foi bastante enfatizado. Então aquele movimento que começou com Jay Adams alcançou outras pessoas que hoje já tem muita literatura em português. Vários de vocês conhecem David Powlison, conhecem Edward Welch, conhecem Paul Tripp, o Ted Tripp e tantos outros. São autores que não só já vieram para o Brasil, alguns deles, mas cuja literatura deles tem alcançado muita gente. Eu só citei alguns. Olha que interessante, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ninguém conhecia essas pessoas. É claro que alguns deles estavam começando a escrever, mas isso demorou um pouquinho para chegar aqui. Mas ela veio na onda dessa descoberta do calvinismo. Por quê? Porque esses conselheiros bíblicos também têm teologia reformada. Eles fazem aconselhamento a partir da sua teologia reformada. Até aí, muito bom. Se muita gente tem lido Ted Tripp, Paul Tripp, Edward Welch, David Powlison, maravilha. O problema que eu quero levantar no início dessa reflexão é a seguinte: será que crer na suficiência das Escrituras é suficiente? Será que crer na suficiência das Escrituras é suficiente? Antes que você pense que eu sou herege, deixa eu responder a essa pergunta, deixa eu explicar essa pergunta. Eu não estou questionando a suficiência das Escrituras. O que eu estou levantando é o seguinte: será que se eu sou um evangélico que fala que Bíblia basta, é o suficiente para que eu seja um bom conselheiro bíblico? E eu quero defender que não. Aí você vai dizer, como assim, pastor? Deixa eu explicar. É porque muita gente que tem crido que o aconselhamento bíblico é a solução para a gente tirar conceitos integracionistas do nosso meio, às vezes adotam parte desse legado, mas não todo ele. Por exemplo, vários evangélicos conservadores que aderiram ao aconselhamento bíblico por causa da suficiência das Escrituras. Então imagina um evangélico conservador, não é reformado, mas ele é conservador, ele é tradicional. Alguém fala assim, olha, aconselhamento para mim tem que vir da Bíblia. Ele fala amém, irmão. Não, para mim é a suficiência das Escrituras. Ele amém, que ele acredita nisso também. Só que ele não tem um conceito antropológico, isto é, acerca do homem, que combina com o aconselhamento bíblico trazido por esses autores que eu ilustrei há pouco. Então o que acontece quando você não faz essa aliança, essa junção de suficiência das Escrituras com uma antropologia reformada? Você começa a examinar os problemas da alma de forma simplista. E suas recomendações, suas receitas são frequentemente legalistas para problemas mais profundos. O que eu quero dizer? Deixa eu expandir um pouquinho mais. Quando uma pessoa não acredita e não entende pecado, não entende coração da maneira como a teologia reformada trata, então ele vai começar a usar as Escrituras como se fosse receita. O problema para você é o seguinte: Provérbios 4:23 resolve o seu problema, tá bom? Tome 3 vezes ao dia, atrás da porta, assim, em oração. É como se você recomendasse verso bíblico como um remédio, como se verso bíblico fosse a solução do problema. O seu problema é vergonha na cara, e um pouquinho de Provérbios também. E pessoas que são legalistas, elas enxergam os problemas de forma bastante rasa. E o problema de você não ter uma antropologia reformada é que você trata de problemas de forma rasa. Deixa eu dar alguns exemplos simples. Imagine que você esteja aconselhando alguém que tem problemas com consumismo. Você fala, minha irmã, seu problema é que você não pode ter cartão de crédito, minha irmã. Você tem que cortar o cartão de crédito, joga fora o cheque, não pode ter essas coisas. Essa recomendação não é ruim em si mesma, mas ela é superficial. É a mesma coisa que você dar a volta no quarteirão quando você está irado, né? Ó, dá uma volta no quarteirão, viu? Conta até 10. É tratar de problemas profundos
com soluções simplistas. É parecido com alguém que vive preso no smartphone. Sabe o que isso revela? Em parte revela ansiedade. Por que smartphone pegou? Porque a gente tem toda a informação do mundo na palma das nossas mãos. Isso aí é um problema de ansiedade. Por isso que a gente não consegue ficar sem estar ligado um pouquinho. A gente tem que saber o que aconteceu. Você não sabia o que aconteceu no Japão há 12 minutos atrás? Que absurdo. Não estava olhando na internet? A gente é fissurado por isso. Nós amamos isso. Isso nos controla, nos domina. Mas aí eu quero resolver esse problema que eu faço. Cara, tem que jogar o smartphone no lixo. Joga fora. Isso não resolve o problema. Atenção, eu não estou dizendo que essas medidas não possam fazer parte de um tratamento, porque às vezes não ter acesso a certas coisas é bom para não alimentar anseios do coração. O que eu estou dizendo, no entanto, é que esses problemas, eles são mais profundos do que meras sugestões práticas. Meras sugestões práticas. E quando a gente não tem uma antropologia equilibrada, que provém das escrituras, que enxerga o pecado como sendo uma coisa profunda do coração, nossas receitas serão receitas superficiais. Inclusive, eu creio que quando Jesus falou assim, que se o teu olho te faz pecar, arranca, se tua mão te faz pecar, arranca, Ele não está tratando só de jogar fora os instrumentos do pecado. Eu acho que Ele está falando de matar as coisas menos significativas, para você ficar com as mais importantes. Sabe o que isso significa? Você mata o eu, para ficar com Cristo. Entendeu? O eu morre nessa jogada, porque Cristo é o tesouro maior. É disso que Cristo está tratando. Não é só de jogar o celular fora, ou de dar a volta no quarteirão, ou de picotar o cartão de crédito. Essas coisas são instrumentos do nosso pecado, mas elas não revelam a profundidade do nosso pecado. Por isso que tratar de pecado requer um entendimento muito mais equilibrado, mais sensato e mais complexo do nosso coração. E isso a teologia reformada busca encontrar. Outras teologias têm tido uma leitura superficial. Então eu quero dar alguns exemplos. A antropologia reformada fala primordialmente de pecado original e não só de atos pecaminosos. Pastor, o que você quer dizer por isso? O que eu estou falando é que quando a gente acredita em pecado original, então nós não focamos em pecado só naquilo que a gente faz. A gente entristece por aquilo que a gente se mostra ser. Porque pecado não é só uma coisa que a gente comete, pecado é uma inclinação do coração. Você já deve ter ouvido, se você faz parte de uma igreja que tenta ensinar a teologia reformada, que nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Essa linguagem tenta expressar a antiga e famosa doutrina do pecado original. Por que é importante eu enfatizar pecado original? Porque as escrituras não tratam de pecado só no plural, elas tratam também de pecado no singular. Em outras palavras, você não lida só com maus hábitos, você lida com um coração de onde provém impureza. Lembra, maus hábitos são aqueles que a gente substitui rapidinho, dá a impressão que a gente está crescendo. Fala, puxa vida, eu tinha o hábito de tomar muito café, parei, agora eu só estou no piqui. A gente não... Maus hábitos, se não forem substituídos por outra coisa que sacia, só vão dar lugar a novos hábitos. Funciona assim, o nosso coração funciona assim. Isto é, ele sempre está procurando alguma coisa no qual ele deleita. Então o que eu quero dizer é que pecado original nos dá uma visão mais profunda do nosso problema. Nosso problema não são só os nossos maus hábitos. Nosso problema é na raiz e precisa de mudança radical. Tá? Um outro aspecto que a teologia reformada tem falado que é muito interessante, é que o nosso problema é o coração. O coração é uma fábrica de ídolos. Graças a Deus tem havido muita literatura positiva, boa, enriquecedora sobre idolatria. Sobre idolatria ser um pecado recorrente na vida do ser humano. Muita literatura boa. David Powlison lançou um dos primeiros livros que foi traduzido para o português anos atrás, que fala de ídolos do coração, feira de vaidades.
né? Mas depois tem surgido bons livros. Tim Keller escreveu um livro excelente sobre deuses falsos. E artigos e outras coisas mais têm surgido, e a literatura é vasta sobre idolatria. O que foi importante desse resgate da teologia reformada? É entender que idolatria é um pecado que não diz respeito só a você ter deuses de barro. Diz respeito a uma inclinação do coração. Os deuses de barro são apenas reflexo do que o seu coração almeja. E ídolos são mais comuns do que a gente pensa, porque ídolos revelam nossos temores. O que você teme é o que você adora. Ídolos revelam os seus amores, é aquilo pelo qual você vive. Ídolos revelam a sua segurança, sem aquilo você se sente sem chão. Isso revela os seus ídolos. E essa literatura tem enriquecido nosso senso de pecado. O problema não é que minha esposa gasta demais e eu tento economizar para a gente ter um pouquinho de segurança. O problema é que gastar para mim significa perder o meu chão. Aí o marido ouve isso do conselheiro e ele percebe que o pecado não está só com a esposa que gasta muito, está com ele que não quer gastar, porque essa é a sua segurança. Os dois têm problema com dinheiro. Um busca deleite, conforto, o outro busca segurança. Ambos amam o dinheiro. Entendeu? Uma coisa complexa. Alguém fala assim, não, o problema dela é porque ela gasta muito, dando a impressão de que ele não tem esse problema, quando na verdade ele tem. É só que ele busca outra coisa no dinheiro, não é o conforto, não são as coisas que o dinheiro pode proporcionar, no sentido de coisas a curtirem, é a segurança, a estabilidade. É por isso que um é gastão, o outro é mão de vaca. Entendeu? Os dois têm problemas. Os dois têm problemas. E é importante que a gente tenha uma visão mais profunda de pecado, para que a gente enxergue o porquê que as pessoas têm dificuldade de relacionamento, o porquê que alguma reclama da outra, porquê que existe esse tipo de contrapor, né? Então, Tim Keller fala, por exemplo, de coisas muito interessantes no seu livro Deuses Falsos. Eu quero só tirar uma ideia aqui. Ele diz assim que certos ídolos são apenas superficiais. Quando a gente busca, por exemplo, dinheiro, ou uma esposa, ou filhos, que são coisas não ruins em si mesmas, eles na verdade são só superficiais, porque por debaixo deles tem as coisas que a gente procura o tempo todo, como identidade, realização, segurança, conforto, alegria. Esses são os verdadeiros ídolos. Eles só trocam de capa. Eles só trocam de capa. Mas nós buscamos essas coisas. E todas as vezes que nós buscamos essas coisas longe do Senhor, nós idolatramos. O positivo de toda essa literatura é porque ela nos ajuda a enxergar um outro aspecto também acerca de pecado, que é o seguinte: pecado não é só o que a gente faz, é o que nos impulsiona. Qual é a sua motivação? Frequentemente crentes querem respostas simples sobre suas atitudes, do tipo assim: o senhor acha que é pecaminoso se eu aceitar um emprego que eu tenho que ficar longe de casa? E assim não vou estar muito com a minha família? O senhor acha que é pecado? A resposta que a pessoa quer é assim: quantas horas você vai ficar longe de casa? 55? 55 é pecado. 50 dá, mas 55 é pecado. Ela quer uma resposta assim, objetiva. Ela quer saber se ela está passando dos limites. 55 horas semanais é muita coisa, mas 50 tudo bem, né? Ela quer uma resposta legalista. Mas o problema não é só um a 50 ou 55, é por que você quer assumir esse emprego? O que te motiva a fazer isso? O que te leva, te empurra a dizer: essa é a minha oportunidade? Motivação revela o que o seu coração ama. E a antropologia reformada tem falado sobre essas coisas, sobre você enxergar não só o que você faz, mas por que você faz o que você faz. Então eu encorajo você a conhecer um pouquinho mais da antropologia reformada, assim, a fim de que você tenha uma visão mais profunda, mais rica acerca do problema do pecado, antes de propor tratamento. E agora um pouquinho sobre tratamento. Outra coisa que precisa ser integrada ao nosso aconselhamento é o nosso conceito soberano e glorioso da salvação em Cristo, a soteriologia, né?
O conceito de salvação não pode ser visto apenas como aquilo que é para o início da nossa vida cristã. Às vezes a gente tem esse conceito errado, sabe? A gente fala assim, não, eu creio na soberania de Deus. Soberania de Deus que me salvou, me elegeu antes da fundação do mundo. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, né? E você fala, não, eu creio em expiação limitada, e que a graça irresistível do Espírito me alcançou, e você é reformado. Mas depois que você começou a vida cristã, parece que toda essa soberania de Deus não se aplica mais. Sabe por quê? Porque a maioria dos sermões que vêm dos nossos púlpitos para levar as pessoas à santidade são sermões de surra. Do tipo assim, meu irmão, né? A gente quer chacoalhar as pessoas. Sai do seu marasmo, arregaça as mangas, pega o arado, vai cuidar da terra. Né? A gente está acostumado a empurrar as pessoas a fazer as coisas. Tanto é que sermão bom é aquele que a gente dá chicotada no final. A pessoa fala, pastor, eu apanhei, viu? Mas hoje o Espírito falou. As pessoas têm essa impressão de que sermão bom é aquele que fala para você o que fazer. Mas pastor, não pode falar o que fazer? Claro que pode. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: a soteriologia não fala do que a gente tem que fazer antes de entender como é que Deus opera isso em nós. E é isso que a soteriologia reformada nos proporciona em termos de riqueza, de mudança, de santificação. Eu quero dar dois exemplos. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção de um sermão famoso pregado por um evangélico do século XVIII, né? Thomas Chalmers. O sermão mais famoso dele fala sobre o poder expulsivo de uma nova afeição. Esse sermão ficou famoso porque ele teve uma sacada muito interessante. Ele disse assim: amor para com o mundo não se vence só com atitudes negativas do tipo desprezo. Você não consegue deixar de amar o mundo simplesmente se privando de coisas, dizendo não. Hoje eu não pequei, hein? Hoje eu estou aguentando. Hoje eu não estou mundano não. Disse não. Ele disse não funciona. Ascetismo, que é privar-se, dizer não às coisas, não tem poder contra a sensualidade, disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2:23. Não tem poder. Então o que o Chalmers disse muito sabiamente? Ele disse assim: sabe o que você tem que fazer quando você ama as coisas do mundo? Você só consegue vencer isso quando um amor maior substitui. Só quando um amor maior vem, ele consegue vencer esse amor que você tem por prazeres transitórios. Chalmers estava falando de uma coisa simples, mas fantástica. Ele estava querendo nos ensinar que santificação não é só negativa. A gente não só arranca o mal, mas a gente tem que entender a santificação de forma positiva. Isto é, cultivar o amor pelo Senhor. O salmista, quando ele expressa os sentimentos mais santos, é quando ele fala assim: a minha porção é o Senhor. Senhor, a tua destra há delícias perpetuamente. É quando ele se mostra mais santo, porque esse amor o controla. Pensa num verso que a gente está acostumado a refletir só em termos negativos. Jesus falou assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a gente logo imagina aquela postura de soldado, né? De que você está vigiando, você está olhando, na hora que o pecado chega aqui, se atira com o seu laser espiritual e mata, pronto. Tô ligado, pastor, tô ligado. Não vou deixar entrar não é? A gente está acostumado a pensar que a gente vigiar e orar é aquela postura negativa. E a gente se esquece de que vigiar e orar tem a ver com cultivar apreço pelo nosso Senhor. Quando a gente ora com frequência, e Paulo falou de orar sem cessar, é porque a gente preza estar com Ele. E quando a gente preza estar com Ele, então as outras coisas perdem o seu encanto, sabe? Elas perdem a sua maravilha. Uma vez eu li de um pregador uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: olha, você tem que aprender a lutar contra o pecado. Quando o pecado bater a sua porta, não seja ousado para ir lá atender. Pede para Cristo atender. O que ele quer dizer é: se o seu amor já controla o seu coração, fala para Ele lidar com isso. Se você já entesourou
a Cristo, pede para Ele fazer isso. Peça socorro a Ele, Ele te dá força. Se o seu amor por Ele tem sido cultivado, certamente a santificação. Então, o poder expulsivo do amor maior é um aspecto da soteriologia reformada que precisa ser resgatada. Um segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção é o Evangelho como impulso santificador. O Evangelho como impulso santificador. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que, como eu disse, que as pessoas vão ficar santas por falarmos para elas o que elas têm que fazer. A gente joga imperativos nela, né? A gente diz, olha, você tem que ser santo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ler mais a Bíblia, tem que orar mais, tem que fazer mais missões, tem que dar mais do seu dinheiro, se desapegar dessas coisas do mundo. E veja, a Bíblia tem imperativos, mas o apóstolo Paulo, com sabedoria espiritual, falava de imperativos quase que sempre depois de muitos indicativos. O que ele queria dizer é que primeiro ele tinha que revelar o amor de Deus em Cristo Jesus, aplicado pelo Espírito, para depois dizer para você o que você tem que fazer. Por quê? Porque o que nos impulsiona a buscarmos santidade não é a quantidade de imperativos na vida de alguém, mas o que nós somos em Cristo. O que nós somos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo gosta tanto dessa expressão, em Cristo. Ele fala assim, agora, se vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. E aí ele vai começar uma série de exortações que diz respeito à vida santa. Mas antes de ter feito isso, ele falou de viver em Cristo. Por quê? Porque falar de imperativos sem indicativos é que nem pedir para um carro sem motor andar. Não vai, não sai do lugar. O nosso motor para caminhar em santidade é o Evangelho de Cristo Jesus. É o que nos impulsiona a uma vida santa. É o que nos move a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então como é que as pessoas podem buscar mais santidade? Eu percebo assim, como isso tem faltado no nosso meio. Eu não estou falando de problema de outras igrejas não, estou falando de problema da sua e da minha. Quando eu sou convidado para falar para jovens, uma das coisas que eu mais ouço, e eu já falei isso várias vezes, mas mesmo falando parece que eu continuo ouvindo. Jovens falam assim, pastor, o senhor tem que vir falar com a gente. Sabe por quê? O problema dos nossos jovens é compromisso. Ninguém nunca me convida para falar sobre a expiação de Cristo. Ninguém convida. Eu queria falar dessas coisas. Ninguém me convida para falar da ressurreição do Salvador. Não, o senhor tem que falar sobre compromisso. O que eles querem é chibata, né? Chicote. Pastor, o senhor dá uma dura lá, pastor. Eu aprendi essa triste lição quando eu era mais novo e fui convidado para falar num acampamento de adolescentes sobre sexualidade cristã. Era uma das palestras, não eram todas, mas era uma delas. E nesse dia eu arrebentei. Posso dizer para vocês que eu arrebentei com todo mundo. E quase com o meu ministério. Por quê? Porque toda a minha mensagem, toda a minha pregação tinha a ver como Deus exige pureza. E como algumas daquelas jovens, alguns daqueles jovens já não eram mais puros, de que Deus não deseja que nós busquemos uma vida impura, mas Ele quer que a gente seja santo. Eu falei coisas que são verdadeiras, mas eu os matei. Ao final daquela palestra, 2 jovens chegaram para mim e falaram assim, pastor, o senhor falou foi muito bom, viu? Foi verdadeiro, mas foi muito difícil, porque tem muita gente que ouviu a sua palestra aqui, que já não é mais pura do jeito que o senhor falou que tinha que ser. Elas foram sem esperança para casa. Nossa, não vou dizer para vocês que eu ouvi aquilo e gostei, eu não achei bom não. Falei, não minha irmã, mas isso aqui é Bíblia. Olha só que cegueira, né? O que eu não tinha entendido até então? É que eu posso pregar a Bíblia e matar as pessoas com a lei de Deus, amassá-las com a lei de Deus, mostrando quão pecadoras elas são. Isso não as fará mais santas, porque elas precisam entender o que elas são em Cristo Jesus. Se o Evangelho não vier trazer refrigério à sua alma, se o Evangelho não as levantar no sentido de saberem que os seus pecados ficaram para trás, elas não têm impulso para uma vida de santidade. Então o que move alguém a uma vida santa não é o chicote da lei, é o bálsamo do Evangelho de Cristo Jesus.
É Ele que impulsiona. A lei de Deus é santa, boa, e ela vai nos guiar para aquilo que agrada ao Senhor. Mas o que dá poder para o carro andar é o que você é em Cristo Jesus. Isso é uma soteriologia reformada. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no exemplo que eu dei sobre pregar sobre sexualidade, é possível ser plenamente bíblico, falar de suficiência das Escrituras e ainda assim errar o alvo. Por quê? Porque eu não tenho uma visão mais robusta e profunda acerca do pecado humano. Eu não tenho uma visão mais rica e mais coesa acerca da salvação que Deus está operando em mim. Por falta de uma boa antropologia, de uma boa soteriologia, eu faço péssimo aconselhamento legalista. Por isso que eu quero encorajar você a compreender que a nossa tradição tem implicações extraordinárias, inclusive para a teologia pastoral. Meu último ponto vai ser mais curto, eu vou falar brevemente de algumas tendências missiológicas e a gente vai fechar. A missiologia também, ao meu ver, tem perdido de vista o seu aspecto reformado. Veja só, a gente é reformado, tá? Eu estou falando daquelas igrejas que dizem que são reformadas, mas é mês de missões, ou a gente quer fazer uma campanha missionária, e o pessoal assim está meio paradão, entendeu? Tudo bem que tem uns 3 ou 4 que estão na comissão de missão, que são empolgados assim, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, estão lá, fazendo missões pela igreja inteira, mas carregando o carro de boi sozinhos. Pastor, precisa mexer com essa igreja, pastor. Já comigo, minha irmã, preparar uma série de mensagens aqui. Aí eu vou preparar a série de mensagens. E normalmente, como é que a gente tenta sanar a apatia por missões? Lembra que as desculpas são as mais variadas, né? As pessoas podem não falar de missões, não é porque elas não acreditam, é porque outras coisas ocupam a sua mente. Qual é a sua missão de vida? É aquilo que ocupa a sua mente. Elas têm outras missões que são competidoras, então elas pensam nas crianças, porque depois que terminar o ensino médio, aí assim eu tenho que pensar que faculdade, porque tem essa aqui em Goiânia, mas tem também aquela de Brasília. Se isso ocupa a minha mente, essa é a minha missão. Essa é a minha missão. E eu não estou dizendo que as outras missões que a gente tem são pecaminosas em si, mas se elas abafam o que eu tenho que fazer em termos de discipulado, então elas se tornam pecaminosas. O ponto é que quando nós queremos sanar o problema de passividade, né, apatia, a gente tenta providenciar coisas práticas. A gente fala assim, curso de evangelismo, não é? Porque se alguém fala assim, pastor, eu nunca tive treinamento, eu até gostaria de fazer, mas eu nunca tive treinamento, eu não sei. Tem um método aqui perfeito, 4 passos. 1, 2, 3, 4. A outra maneira de fazer é você apelar para senso de dever. Isso normalmente é para humilhar as pessoas. A gente fala assim, dá uma olhada para o lado. Quem é que você trouxe para Jesus? Peguei você. Aí você se sente o pior das criaturas. Você fala, meu Deus, não trouxe ninguém para Jesus, né? Ou de repente foi lá atrás, mas faz 15 anos já, está demorando, né? Então assim, a gente apela para o senso de dever, para a pessoa sentir mal, fala assim, puxa vida, sou um pecador desgraçado mesmo. Ou a gente apela para algo também emocional, que é a paixão pelas almas. Você já ouviu essa? Cadê a paixão pelas almas, irmão? Isso é frequente. O que a gente está fazendo aqui? A gente está apelando para um emocionalismo. Um pouquinho de música no fundo e uma oração daquela piedosa resolve o problema, não é? A gente vai sair assim evangelista, dura 15 minutos. 15 minutos. Mas é a nossa maneira de tentar resolver a apatia por missões. E tem aqueles empolgados que você fala assim, não, ele tem um coração em missões. Às vezes tem, mas pelas razões erradas. Aí eu me lembro de coisas que o nosso Salvador falou para corrigir essa visão equivocada. Deixa eu dar um exemplo daquilo que o Salvador fez que é extraordinário, que mostra novamente o impacto de uma soteriologia, de uma cristologia rica para você fazer missões adequadas. Olha só, quando Jesus Cristo, no texto mais famoso sobre fazer missões, falou de fazer discípulos, antes disso ele citou uma frasezinha que quase sempre passa batido nas nossas exposições. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas na maioria das vezes, se você vai pregar na grande comissão, o que você enfatiza? Fazei discípulos.
Às vezes o id, mas o id ainda é secundário. É importante, mas é secundário. Você já fez a exegese do texto, você sabe que pode ser visto com peso de imperativo, mas não tão forte quanto o fazer discípulos. O fazer discípulos é o principal imperativo daquela passagem. E está certo a gente atentar para isso. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deva enfatizar o imperativo. Eu só quero que você entenda que antes de colocar o imperativo, Jesus deu o maior dos estímulos e o grande fundamento missionário. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Salvador está falando para você da vitória dele, do triunfo dele, de que o reino dele cresce mesmo quando as pessoas não têm a impressão que cresce. Ele está mostrando para você que a sua obra já foi consumada. A gente ainda não vê os efeitos dela por completo, mas ela foi realizada na sua primeira vinda de tal forma que o reino agora cresce e nada pode conter. Então, eu estou dizendo isso para você compreender como é que a gente tem que tratar de missões. Eu não preciso apelar para o seu senso de dever ou a paixão pelas almas. Cadê, irmão, a paixão pelas almas? Às vezes você procura e nunca encontra. O que eu quero que a gente aprenda a fazer é o seguinte: é apelar para aquilo que Cristo já fez, porque isso mexe com quem ama Cristo. Eu vou dizer por que mexe. A gente não tem desculpa de dizer: eu não sei como fazer. O Salvador disse assim: não se preocupe com o que você tem de falar. Quando vocês forem colocados diante de autoridades, o Espírito vai colocar palavras na sua boca. Olha que interessante, Jesus está dizendo isso para um grupo de apóstolos que iria sofrer assim perseguições terríveis, e que ia ser colocado diante de situações que eles diriam assim: não tenho como responder isso aí, não sou um homem treinado. Mas a gente já começa a ver isso no início do livro de Atos. Aquele Pedro que tinha negado a Cristo Jesus 3 vezes, é colocado diante do sinédrio, o bicho enche o peito, cheio do Espírito, fala com ousadia, diz o texto, a ponto dos homens do sinédrio falaram assim: quem é esse homem? Como é que ele fala com tanta ousadia, esse iletrado? Ali é a comprovação de que aquilo que Jesus Cristo tinha dito já estava acontecendo. Diante de autoridades, Pedro tinha uma ousadia baseada na vitória de Cristo. Aí você vai dizer assim: pastor, como é que um Pedro sai de negar Jesus Cristo para falar com tanta ousadia assim no sinédrio? É porque ele experimentou a vitória de Cristo na ressurreição. Isso muda a perspectiva de alguém. O Pedro que negou é o Pedro que viu as coisas indo morro abaixo. O Pedro que falou ousadamente diante do sinédrio é o Pedro que viu que Cristo Jesus não é derrotado por nada. E se ele não é derrotado por nada, nem são os seus discípulos, porque nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu quero que você entenda que se nós queremos impulsionar as pessoas a fazer missões, nós não apelamos para coisas que estão dentro delas. Mesmo o empolgado, aquele que fala que ele tem um senso de dever, que ele tem a paixão pelas almas, eu te digo que essas coisas podem e às vezes morrem. É só você ter um desapontamento na igreja, essas coisas vão embora rapidinho. Só você se frustrar com um pastor que não renovou você na comissão de missões, aí você fica de bico. Essas coisas vão embora muito rápido, porque o que move alguém a fazer missões não é o que está dentro de você, é o que Deus realizou fora de você. É isso que move alguém a fazer missões. É por isso que eu quero que você compreenda que o Evangelho de Cristo Jesus vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí é fácil ir e fazer discípulos. Você quer entender por que Jesus Cristo está encorajando? Ele está dizendo assim, ó, não é que fazer discípulo seja fácil, ainda mais ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho dito. Ah, pastor, é difícil. Sim, mas eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está dizendo que a presença dele torna aquilo que parece impossível, possível. Teve uma outra ocasião que Jesus Cristo falou que coisas aparentemente impossíveis se tornam possíveis quando ele está presente, como disciplina. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus estava ensinando eles a crer que quando Cristo está conosco, é possível fazer a igreja crescer, mesmo quando eu tenho que confrontar pecado. É possível. A igreja cresce mesmo com confrontação de pecado. Não é extraordinário que no capítulo 5 já tenha aparecido a primeira disciplina, por assim dizer, e continua aumentando 3.000, 4.000, 5.000. Por quê? Porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Então, nós temos que aprender a corrigir nossas tendências missiológicas que não são reformadas. Vou dar um outro exemplo. Às vezes a gente tem a impressão de que missões depende da gente. Aí a gente apela para as pessoas fazerem algo, né? Uma outra forma, que não é aquela de evangelizar, está mais presente nos progressistas, que são aqueles assim, repletos de triunfalismo. Vamos transformar essa cultura, mudar esse mundo, fazer um mundo melhor. Eu digo que frequentemente eles cantam o hino da Rede Globo. Depende de nós, né? Parece que eles transformam isso em hino evangélico. Por quê? Porque eles falam assim, não, Deus deu à igreja essa função de estabelecer o reino aqui na terra, e aí fica uma pregação por demais triunfalista. E o que acaba acontecendo com muitas pessoas é muito desigrejado, porque você tenta e não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. A decepção é constante porque a instituição sempre falha. Ainda mais se lhe é dada expectativa equivocada, não bíblica. Aí você se frustra mesmo. Se a igreja vai transformar a cultura e a coisa não vai muito para frente, você se frustra. Aí você culpa quem? A instituição. É o que os desigrejados fazem. Então, o que a gente precisa fazer para que nós não caiamos nesse erro? Nós precisamos aprender a ter uma perspectiva do que Cristo já fez e do que Cristo ainda vai fazer. O que Ele ainda não fez, o tal do já e ainda não, que é escatologia, tem implicações fabulosas para missões. Eu quero dar um exemplo. Sabe o famoso texto de o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim? Mateus 24 fala disso, né? É um texto bem conhecido. Como é que normalmente esse texto tem sido tratado nas chamadas conferências missionárias? Normalmente é assim: a gente vai pregar o evangelho, porque nós temos cerca de 9.614 tribos não alcançadas. Aí alguém fala, não, são 10.627. Alguém fala, não, eu acho que está mais para 7.894. Na verdade, os cálculos sobre quem é alcançado, quem não é alcançado, mudam de especialista para especialista. Mas o ponto é o seguinte: qualquer um que tenta calcular não entendeu o Espírito. Porque quando ele calcula, ele acha que ele pode mensurar o tamanho da missão. Ele perdeu de vista que a ideia não é que a gente calcula, porque se fosse cálculo é o seguinte: não é difícil pegar 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, a gente treina bem direitinho, 6 meses, 1 ano, manda um para cada canto e Jesus vem. Olha só, você calculou a vinda de Jesus. Não é disso que Jesus está falando. O que ele está querendo dar a entender é que o ir às nações é uma certeza que deve fazer com que a gente não se sinta desanimado. Deixa eu explicar. Abre Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 6, vai, para a gente não... Do 5, vamos lá. Olha só o que Jesus diz que estava à espera dos discípulos. Lembra, eles têm que fazer missões, logo mais vai dizer, ide por todo mundo, fazer discípulos, ok? Mas olha só o que Jesus disse que lhes esperava. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ruim, né? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer, isso aí nem é o fim ainda. Você acha que é ruim? Vem mais, espera aí. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Animador, né? Você está percebendo o tom do discurso? Jesus está falando assim, ó, o mundo vai cair matando. Vai cair matando naqueles que são representantes de Cristo. E não adianta eles dizerem, como os ateus dizem, que eles são contra a religião. Não é verdade, o desgosto deles é para com a pessoa de Jesus Cristo. O alvo deles é o cristianismo. Esse é o grande inimigo deles. É o que os move a fazer o que eles fazem. E todos aqueles que não são de Cristo são contra Cristo, como ele bem deixou claro, quem comigo não ajunta, espalha. Então, Jesus está dando um cenário que não é bonito.
tá? E no 13, depois de tanta dificuldade, parece que ele arrocha ainda um pouquinho mais. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ô Jesus, dá uma animada, né? Depois de tudo isso aqui, vão matar, vão pegar você, vão acabar com a sua família. Mas aí vem uma palavra que a gente não tem entendido o propósito dela, que é o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Por que Jesus coloca essa frase que parece tão fora de lugar? É porque ele quer dizer que, a despeito de todas as dificuldades deste mundo, a despeito de todo o sufoco, de toda pressão, de toda perseguição, nada segura o evangelho. Ele é, por natureza, agora universal. Ele alcança todas as nações. Então Jesus está trazendo uma palavra de encorajamento. Ele está dizendo para você que, a despeito da perseguição, é certo que o evangelho vai continuar a se expandir. É certo que a sua expansão é abrangente. Então eu estou dizendo essas coisas para que você tenha uma visão correta do que o texto diz, e não seja legalista. Lembra que eu disse que tem pessoas que amam a doutrina soteriológica reformada, mas na hora de fazer aconselhamento, falam de forma simplista dos nossos pecados. Na hora de fazer missões, são muito mais ativistas. E eles se esquecem de que antropologia, soteriologia, cristologia têm implicações para aconselhamento, para missões e outras coisas mais. Então aprenda a ponderar de forma coerente e rica a partir das Escrituras, para que o seu entendimento de teologia reformada seja mais abrangente e mais profundo. Minha oração agora vai ser para que Deus dê a você gosto por pensar nas implicações da sua fé para essas áreas práticas da chamada teologia pastoral. Porque se você fizer isso, as pessoas vão ter gosto de aprender a sua teologia, porque ela é prática, ela é muito prática. Ela mexe com uma maneira que eu ajudo pessoas a vencer pecados, e ela mexe com a maneira como eu anuncio o evangelho vitorioso de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, acabamos de ouvir algumas coisas simples, introdutórias, sobre o impacto da nossa teologia, da nossa tradição reformada sobre áreas da teologia pastoral. E o nosso intento, Senhor, é pensar que nossa fé é muito rica, e é abrangente, e é profunda em perspectivas. Dá-nos a visão dessas coisas. Dá-nos compreensão das implicações daquilo que nós professamos acerca da sua soberana salvação, do Deus que criou este mundo e que depois da queda remiu este mundo e está remindo rumo à consumação. Que essa história seja impactante sobre nós. Que as verdades sobre o homem, sobre a obra de Cristo, sobre a aplicação do Espírito, sejam vistas na maneira como a gente faz ministério. Ajuda o teu povo aqui presente, Senhor. Que o amor que eles têm por teologia reformada se mostre visível em seus ministérios. Não só quando ensinam sistemática, mas quando cuidam de vidas quebradas. Quando anunciam o evangelho a pessoas perdidas. Que a sua teologia transborde em ações que honram e glorificam o teu nome. Oramos em nome de Cristo. Amém.